Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação da BTC e no episódio de hoje falaremos sobre é hora de investir no exterior? A gente vê o dólar caindo, a bolsa americana caindo. Será que é o momento de entrar com força nos investimentos lá fora? Esse é o tema de hoje. A gente vai bater um papo sobre câmbio, vamos falar sobre a Bolsa Americana e eventuais formas de você investir no exterior. E para me acompanhar nesse episódio, estou aqui com o Rafael Lopes, nosso instrutor de risco, performance e renda fixa do General Finance Program. Fala, Rafa. Fala, Habib, fala pessoal, prazer estar com vocês novamente. É isso aí, né? Não custa relembrar, a gente está com inscrições abertas para o GFP, General Finance, para o curso de Value Invest e para o nosso curso de opções. Tem muita gente perguntando, muita gente se inscrevendo. Bora lá, em breve a gente começa essas turmas novas. E sim, vamos conversar hoje sobre um tema que deve estar todo mundo se perguntando, né? Será que é a hora de já dolarizar um pouquinho do patrimônio, investir, qual que é o significado, o que a gente tem que levar em consideração na hora de comprar um pouco de dólar, fazer alocação em bolsa lá fora. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Exatamente. E também formas práticas de você investir lá fora, né? Ou colocar seu dinheiro em dólar sem simplesmente você pegar, comprar dólares e colocar debaixo do seu colchão. Tem formas mais interessantes de você fazer isso, ok? Então vamos lá, Rafa. É o seguinte: a gente viu nos últimos meses, talvez ano, o dólar é como se fosse uma sanfona, né? Foi curioso, mas ele chegou num patamar muito alto, a gente ficou com receio dele atingir R$ 6, né? O câmbio dólar real. E aí hoje, né, a gente viu recentemente, ele está abaixo dos 4, né, no fechamento de hoje, ou pelo menos não fechou ainda, né, ao momento que a gente grava, mas está abaixo de R$ 5. E aí eu queria entender um pouco essa dinâmica, Rafa, antes da gente entrar na bolsa americana, tá? Vamos falar um pouco do câmbio, né? O que está acontecendo com o câmbio? Por que ele caiu? Por que ele tinha subido? Até para a gente entender se é um bom momento, eventualmente, da gente comprar dólares, né? Se o câmbio está favorável ou se existe mesmo um câmbio favorável. É isso aí. Bom, o câmbio foi um grande desafio ao longo do ano de 2021. Né? Não teve um economista que acertou. Ninguém imaginava que o dólar terminaria o ano ali naquela casa, né? Nas casas mais ou menos de 5,50, 5,60, 5,70, até quase 5,80, que foi o que a gente viu para a cotação, né, dólar real em dezembro de 2021. E aí, quando entrou o mês de janeiro, o dólar começou a embalar numa queda quase que ininterrupta. Então, se a gente olhar para o câmbio, começo do ano de 2022 até o começo do mês de abril, foi uma queda direta, né? E, bom, entre outras coisas, um dos fatores que definitivamente impactou muito a formação do câmbio a dólar real é o conflito que está acontecendo na Ucrânia. Porque, claro, esse conflito fez com que o preço de diversas commodities aumentasse muito, subisse muito. E o Brasil, por ser um grande exportador de commodities, por ter uma pauta exportadora bastante importante, se beneficia disso na medida em que você exporta mais, tem mais recurso disponível em dólar para ser trocado, né? Então, os exportadores vendendo o dólar para comprar real para internalizar o recurso, e aí isso deu um grande impulso, não só pelo canal do câmbio, né, que acontece no mercado à vista, mas também pelas expectativas. Se a gente tiver um período mais longo de commodities a preços bem elevados, a gente está falando de um fluxo persistente durante uma janela um pouquinho mais longa, né, de recursos potenciais que podem entrar no Brasil, e isso ajuda a controlar o real. Aí qual que é a contrapartida disso aí? Né? Esse movimento é um movimento mais ou contraponto. Esse movimento é mais um movimento de curto prazo. Então, primeiro, a gente tem o próprio fator conflito Rússia-Ucrânia, que a princípio parece, né, o que a gente escuta muito dos especialistas é que é um conflito que deve se estender durante mais tempo, mas ninguém tem bola de cristal, pode ser que daqui 1, 2 meses isso acabe, e aí deve fazer que os preços das commodities se ajustem num patamar um pouquinho mais baixo. Então, isso já tiraria um pouco de força do real. E quando a gente olha para o segundo semestre, tem o fator eleição, que sempre traz vol, né? Historicamente, em anos eleitorais, o dólar sempre ganha um pouco de força. E, por fim, quando a gente vai para uma visão de mais médio prazo,
Os Estados Unidos, apesar, né, da probabilidade de recessão que parece que existe lá, e cada vez se fala mais também sobre isso, ainda está com uma economia muito forte e isso tende a atrair mais fluxo para lá, portanto, o que dificultaria, então, o direcionamento de recursos para o Brasil e tenderia, no médio prazo, dar mais sustentação para o dólar. Sem falar no fator inflação, e por diferencial de inflação, se a inflação nos Estados Unidos se situar, né, voltar para patamares mais baixos antes da brasileira, isso também seria mais um fator favorável para o dólar. Então, eu diria que no curto prazo está muito ligado ao conflito Ucrânia-Rússia, mas já mais para o médio prazo, os vetores começam a apontar para um dólar se fortalecendo novamente. E daí, então, vem a grande pergunta, a questão, né? Será que nesses níveis que o dólar agora está mais ou menos no patamar de 4,85, 4,90, será que já é ponto de entrada? Mesmo nos modelos, na maioria dos economistas, esse câmbio já está mais perto de um câmbio justo. Então, a proteção, né, o nível de proteção, os riscos da compra do dólar agora, quando comparado, obviamente, com o dólar de 5,20, 5,30, elas são bem menores, porque esse dólar já não deve ter mais tanto espaço para cair. Então, é um bom momento, sim, para pelo menos já ir fazendo um preço médio no câmbio, Rabi. Pois é. E é claro, os economistas podem estar errados, como eles já estiveram em muitas situações, né? E aí, bom, eu lembro até agora de uma frase de um grande economista, muito esclarecedora a frase, né, estratégica, que é, né, o câmbio ele pode cair, ele pode subir ou ele pode ficar estável, né? Isso nos ajuda bastante, porém, é complicado, né? Apesar da grande possibilidade do câmbio eventualmente se desvalorizar do lado do real, né? E você colocou muito bem essa maior probabilidade, ele também pode se valorizar. E aí você fala, pô, e se valorizar, vai ser um problema eu ter feito câmbio? Olha, é por isso que eventualmente a gente se protege de eventuais flutuações quando a gente faz esse tipo de ação, assim como investir, de forma recorrente, tá? E aí a gente vai fazendo isso ao longo dos meses, um pouquinho todo mês, e é uma estratégia que algumas pessoas usam para não entrar nessa necessidade aí de analisar um câmbio e depois eventualmente se arrepender, tá? Mas existe uma alta probabilidade, como o Rafael comentou, né, de que haja uma força aí diante de alguns cenários de um câmbio um pouco mais desvalorizado ainda, né? Mas enfim, então essa é uma ideia. A gente pode sim pensar que hoje o câmbio está razoavelmente propício para uma remessa para o exterior. E a gente vai, Rafa, para falar um pouquinho da Bolsa Americana. Uma vez que a gente decidiu fazer a nossa remessa, colocar o dinheiro em dólar, investir no exterior, principalmente nos Estados Unidos, né, através dos Estados Unidos, que é o maior canal que a gente consegue fazer por aqui, a gente consegue investir no mundo inteiro. E aí, Rafa, o que a gente tem de panorama da Bolsa Americana? Como é que a gente pode pensar a Bolsa Americana hoje para quem for, por exemplo, investir num ETF que replica o S&P 500, né, o índice mais famoso do mundo, aí, que pega as 500 maiores empresas listadas nos Estados Unidos, né? Como é que a gente pode ver a Bolsa Americana hoje? A dinâmica da Bolsa Americana hoje está muito ligada à dinâmica de juros, decisões de juros pelo Fed, Banco Central Americano, que, por sua vez, está totalmente relacionada às projeções de inflação ou aos resultados da inflação, na medida pelo CPI lá nos Estados Unidos. Então, não é novidade para ninguém que os Estados Unidos estão enfrentando um período de inflação bastante acima também da meta deles. Historicamente, o dólar perde poder de compra a taxa mais ou menos de 2% ao ano. E até pouco tempo atrás existia uma discussão sobre se o mundo realmente virou um mundo desinflacionário, se a gente nunca mais ia ver inflação. Isso mudou, né? Mudou por conta de um efeito, assim, de uma tendência reversa à globalização, então a quebra de algumas cadeias globais e particularmente todo o problema também ligado ao conflito Rússia-Ucrânia, que é um problema de oferta de commodities agrícolas e energéticas, as questões ligadas à China, então os lockdowns que eles estão fazendo por conta da política de Covid-0 tem impactado a logística nos portos chineses,
E, por fim, o mercado de trabalho americano muito, muito aquecido, muito pressionado. Tudo isso em conjunto está levando a inflação, né, ou levou a inflação 12 meses nos Estados Unidos para para entre 8% e 8,5% aproximadamente, e tem levado o Fed a uma resposta de elevação dos juros. Então, o Fed já fez alguns pronunciamentos um pouco mais incisivos, né, no sentido de que, olha, vamos levar esses juros para onde precisar, porque o nosso maior medo é realmente uma inflação muito elevada. Apesar do FED saber também que juros segura a inflação pelo lado da demanda, não da oferta. Né? Se você continuar tendo restrições muito grandes na oferta, não adianta jogar esses juros para a lua, porque não vai resolver muito o problema da inflação. E eles sabem disso, obviamente, estão acompanhando. Portanto, existe uma probabilidade bastante grande de que o Fed dose esse aumento de juros, porque também, se subir demais, vai machucar muito a economia americana. Mas toda a performance que a gente tem, né, verificado e acompanhado da Bolsa Americana tá ligada a essa dinâmica, portanto. E o S&P, ele chegou a bater, né, uma máxima ali perto de 4.700, 4.800 pontos no início do ano. E está fechando o mercado agora, né, no final, ou agora por volta aqui do dia 20, 25 de maio, em torno de 3.900 pontos, que é uma queda de quase aí, perto de 20%, que é bastante expressiva. Né? Quando a gente está falando de um índice como a S&P, a economia americana, um índice super diversificado, realmente uma destruição de valor assustadora. O mercado já antecipou boa parte da elevação dos juros. Hoje, o que existe de previsão é o Fed levando esses juros até mais ou menos um patamar de uns 3%. É isso que a curva de juros, pelo menos americana, está nos mostrando. O problema é, então, se o Fed tiver que subir mais do que isso. Até 3% está mais ou menos já no preço, e se a gente começar a ver uma inflação arrefecendo daqui para frente, então, se sair o CPI, né, em junho, CPI de maio, o acumulado 12 meses já começar a embicar para baixo, provavelmente a Bolsa já vai dar um respiro, vai começar a se recuperar. Agora, se vier uma inflação muito forte, aí o mercado vai dar aquela panicada, né? Vai continuar bem incomodado. Então, tá tudo muito relacionado a essa dinâmica. Mas, de novo, eu não acredito que o Fed vá subir tanto a taxa assim, acima dos 3%. Eles vão ser bastante cuidadosos. Primeiro, né, de novo, o que eu coloquei, é um problema muito de oferta, não só de demanda. E segundo, porque se ele fizer isso, ele vai puxar tanto o freio de mão na economia americana que realmente aquela história do soft landing, né, não vai existir, vai ser uma aterrissagem bem desastrosa, assim, vai ter um problema grande. Pois é, Rafa, não vai ter trem de pouso nesse caso, né? Muito complicado. Lembrando, pessoal, que o Fed, né, o Banco Central Americano, como instrumento de política monetária, lá eles funcionam um pouquinho diferente daqui, né? Nos Estados Unidos, o Fed ele tem dois mandatos, né? Não apenas o controle da inflação, mas também a busca pelo pleno emprego. Então funciona um pouquinho diferente a dinâmica, né? De aumento das taxas de juros em relação ao controle inflacionário e tal. Mas realmente é isso. Você tendo esse aumento das taxas de juros, é possível que o mercado se recrudesça mais um pouquinho. Então a gente não sabe ainda a decisão do Fed, mas a gente vai acompanhar. E de qualquer forma, o mercado já deu uma bela pancada. Então talvez também a gente possa vislumbrar aí num futuro um avanço aí da Bolsa Americana. Mas dentro dos Estados Unidos tem vários produtos que você pode ter acesso. E aí, Rafa, eu vou lembrar o pessoal aqui do nosso parceiro, a Nomad, né? Que é uma forma muito segura de você investir no exterior. E agora também podendo usar o home broker dentro da Nomad e investir diretamente nos ativos que você estudou, que foi indicado para você e, de preferência, tem alguém para te ajudar a montar a sua carteira e também essa parcela que você vai colocar em dólar. A Nomad foi a primeira empresa a trazer a possibilidade de você ter uma conta em dólar, né, e usar, e ter o cartão de débito para usar também. Enfim, tem muitos benefícios em você usar um cartão americano, principalmente tributário, nas compras no exterior ou quando você vai viajar, por exemplo.
E aí você também pode investir, olha só que interessante, tanto com as carteiras administradas que a Nomad faz, e agora também com a possibilidade de investir através do broker da plataforma. Então, não perca tempo, até porque você que é ouvinte ou espectador aqui da BTC, você tem um presentão junto com a Nomad, que são US$ 10 de cashback, se você abrir sua conta e fizer a primeira remessa em até 15 dias da abertura, beleza? É só usar o cupom BTC10. BTC10, você usa o cupom lá, abre sua conta, o link vai estar na descrição e você vai conseguir executar a sua estratégia de investimentos no exterior, apostando ou não na Bolsa Americana. Mas aí você pode investir na China, se você quiser, você pode investir em ETFs, em REITs, que são os fundos imobiliários lá nos Estados Unidos, você pode investir em renda fixa, no Tesouro, né? Ah, o Tesouro vai subir os juros lá nos Estados Unidos, beleza. Você coloca a sua grana lá no Tesouro, não tem problema nenhum, tá? Você vai poder desenvolver a estratégia que alguém te ajudou, que você mesmo fez eventualmente, tá? E é isso, Rafa. Acho que a gente colocou alguns pontos aqui interessantes, né? Mas eu só queria, acho que, puxar esse finalzinho para você ressaltar a importância de uma diversificação de carteira envolvendo também uma parte dolarizada. Você também concorda que isso é importante? Sem dúvida, né? O investidor brasileiro que deixa o seu recurso em reais tem sempre como alternativas, normalmente, né, os canais da renda fixa para conseguir preservar o poder de compra desse recurso. Então, é via uma alocação em ativos pós-fixados ou num Tesouro IPCA+, ou com títulos, né, que tem um fator de remuneração ligado ao IPCA mais o juro real. Normalmente são as maiores proteções para o recurso alocado em reais. Quando a gente fala da alocação em dólar, dado que historicamente isso deve permanecer sendo assim, né? O dólar sempre tem uma inflação muito menor, é sempre uma boa alternativa, um bom caminho você dolarizar um pedaço do patrimônio, né? Deixar o seu recurso em moeda forte. E aí a alocação em dólar normalmente é feita em bolsa americana, porque a renda fixa ela rende muito pouco, então a média de mais ou menos de rentabilidade do S&P fica acima de 10% também, então 10%, que seja 10% em dólar. Recentemente o S&P deu uma pancada, até estava com um acúmulo, uma média aí maior, agora com essa queda já normalizou um pouco, então alguma coisa entre 10% e 15% na média, 10% a 15% de rentabilidade, com uma inflação de 2%, não está nada mal, né? Você consegue preservar, realmente ter um ganho de poder de compra bastante expressivo. Então, é fundamental ter uma parcela do recurso alocado em dólar, sem falar que é através do dólar que você consegue fazer a alocação no mercado mais desenvolvido do mundo, na maior economia do mundo, que é na Bolsa Americana. Portanto, sempre uma boa possibilidade. Eu queria aproveitar para falar de duas outras, de duas opções que talvez o investidor tenha, né, para investir nesse momento, que seja um momento de muita incerteza, que é um pouco mais, que talvez sejam mais seguras. Uma delas é você buscar empresas na Bolsa Americana que tenham algum tipo de proteção contra a inflação mais direta, ou pelo menos esperada, né, uma proteção esperada. É o caso de empresas, por exemplo, ligadas ao setor de energia. Você pode investir em algumas petrolíferas, por exemplo. E também há empresas que têm um poder de precificação bastante grande, né? É o caso, por exemplo, da Apple. A gente sabe que é uma empresa que provavelmente vai conseguir lidar bem com cenários de alta inflação, porque eles vão conseguir repassar esse preço e, portanto, preservar o crescimento de receita. Além da Apple, Coca-Cola, enfim, tem alguns outros nomes de empresas que são boas opções, né? Então, ficar de olho nessas alocações um pouquinho mais defensivas, vamos dizer assim, e, por fim, olhar também para possibilidades de investimento na Bolsa japonesa, porque o Japão, diferente dos Estados Unidos e Europa, ainda não está enfrentando um problema de inflação tão alto, apesar do último dado de inflação deles ter apontado para uma inflação um pouquinho acima de 2%, estourou a meta, né? Foi para 2,1% a inflação, mas eles ainda não estão enfrentando um problema tão grande, então o Banco Central do Japão ainda está entuchando o pé no acelerador, ainda com um nível de estímulos muito grande, e a bolsa japonesa não tinha se valorizado tanto quanto a americana, portanto, você consegue pegar lá ativos ainda a níveis de preço também atrativos e numa economia que ainda está com um nível de estímulo monetário muito, muito alto.
Portanto, às vezes você consegue, né, dolariza o patrimônio e faz um investimento em bolsa americana numa empresa japonesa através das ADRs. É uma boa possibilidade também. Beleza? Bom, acho que é isso, Habib. Muito bom, Rafa. É isso aí, pessoal. Então, fica aqui a análise de hoje, né, sobre câmbio, dólar e também bolsa americana, reforçando a importância de ter uma parte. E qual é essa parte? Enfim, vai depender muito do seu perfil de investidor ou de investidora, tá? Por isso, a gente ressalta a importância de você investir no seu conhecimento, seja com os cursos da BTC ou outros conhecimentos que você possa procurar também, apesar da gente recomendar os da casa, tá? E também ter alguém especialista que possa te ajudar a desenvolver sua própria carteira de investimentos. Tá? Lembrando que a gente sempre tem a Nomad para ajudar na execução desses investimentos também de forma simples, rápida, fácil e barata também, tá bom? Bom, Rafa, muito obrigado então. E você vai viajar, então boa viagem, aproveita, viu? É isso aí, vou gastar um pouquinho de dólar, gastar uns dólarzinhos aí. Valeu, pessoal. Prazer, um grande abraço. Até o próximo BTC Money. Muito bom, obrigado, Rafa, e obrigado você que acompanha a gente até agora, pelo interesse, pela paciência. A gente se vê na próxima semana no BTC Money. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.